Quero responder a perguntas de vocês envolvendo o meio-campista Nathan. Você lembra dele? Aquele jogador ex-Chelsea, hoje está no Grêmio, tem 28 anos de idade. Na temporada só realizou 7 jogos e vem baixa na sua carreira, né? Dá pra dizer que desde o ano de 2020 não vem sendo aquele jogador, né, que a torcida aqui no futebol brasileiro acabou criando uma grande expectativa. Teve até algumas fases interessantes ali no Atlético Mineiro, em meados de 2019, 2020, 2021, mas desde que deixou o Galo não vem conseguindo ser um grande nome, tá? O Nathan, que tem um salário de aproximadamente R$400 mil mensais, e algumas informações vindas da imprensa gaúcha afirmou que o Goiás procurou o jogador na semana passada. Pelo que eu pude apurar, e até mesmo tem uma informação do Gustavo Ramos da Rádio Band News também nesse assunto, não houve, tá, proposta oficial do Goiás. Pode ser que um conselheiro tenha ligado, tenha indicado, tudo bem, mas proposta, consulta oficial por parte do núcleo duro, né, rígido da diretoria do Goiás, não houve para contar com o Nathan, e acharia assim um nome excelente para a Série B do Brasileirão, nessa função de camisa 10, de meia central. Tudo bem, é um salário alto, R$400 mil mensais, mas estamos falando de um jogador nível Série A do Campeonato Brasileiro, apesar da fase ruim, obviamente, nos últimos anos, tá? O Nathan, que na temporada passada realizou 26 jogos pelo Grêmio, só marcou um gol, deu também uma assistência e vem sendo bem mais reserva do que titular. Tanto é que das últimas 4 partidas do Grêmio, ele ficou no banco de reservas em todas elas e não jogou. A última atuação dele contra o Chase Strongest da Bolívia, na estreia da Libertadores, onde o Grêmio estava contando com o seu time reserva. Então este jogador, a princípio, não foi procurado. Pode ser uma boa opção também para metade do ano. E vejo que o Goiás, que em determinado momento estava também acertando com Alex Teixeira, seria uma boa, né? Ter o Regis, o Ivan Torres e mais um, até porque o Regis e o próprio Ivan, eles podem atuar como um meia esquerda, tá? Caindo naquela região canhota do gramado. Acho que mais um camisa 10 seria muito bem-vindo. Pode deixar a sua opinião também a respeito do Nathan, jogador revelado do Atlético Paranaense. E para finalizar o nosso vídeo, quero falar sobre um jogador ex-Atlético Paranaense que também foi oferecido ao Goiás, o lateral direito Bruno Pérez. Jogador de 34 anos, esta informação do Vitor Pimenta, do Mais Goiás. Um abraço aí para o Pimenta, que ele garantiu o seguinte: o nome foi oferecido ao Goiás e não agradou a comissão técnica esmeraldina, pelo seguinte fato de que ainda não jogou na temporada de 2024, e olhando por esse cenário, de fato, faz muito sentido. Até porque o próprio Bruno Pérez, quando ele volta para o Brasil no ano passado, foi basicamente no segundo turno para o Campeonato Brasileiro da Série A pelo Atlético Paranaense. Ele teve alguns problemas, algumas dificuldades nesse aspecto de retomar a sua forma física. Foram 5 partidas pelo Furacão, sendo uma assistência e titular em apenas uma delas, tá? Então, nesse retorno ao futebol brasileiro, após 2 temporadas basicamente no futebol da Turquia, ainda não estava na sua melhor forma física. Eu até indiquei o Bruno Pérez, acho que deve ter mais ou menos um mês e meio atrás, falando que é assim, uma opção experiente, brasileiro, que está livre no mercado para essa função de lateral direito, tá? Mas neste momento, com a Série B batendo a porta, um jogador que já demonstrou dificuldade para ter uma boa forma física no ano passado no Atlético Paranaense, ainda não jogou em 2024, acho que seria um pouco arriscado, tá? Aliás, pouco não, muito, porque o Goiás ele precisa de um lateral direito à altura para a segunda divisão. Ainda assim, dependendo de quem o Goiás teria, por exemplo, o Dieguinho para começar a Série B, o Douglas Borel, se pudesse eu ficaria de olho também no Bruno Pérez. É um jogador que me agrada, como ele está livre, ele pode fechar um pouco mais para frente, tá? Segundo a CBF, pelo menos no regulamento das últimas 2 temporadas, os jogadores que estavam livres no mercado antes da reabertura da janela, ou seja, antes de abril, eles poderiam ser contratados, e no máximo 3 era essa regra dos 2 últimos anos, tá bom? Bruno Pérez, que é um jogador revelado pelo Pão de Açúcar no Rio de Janeiro, passa também no Red Bull, no Bragantino, perdão, em 2010, Guarani, onde tem bom destaque, e chega no Santos na temporada de 2012. Uma boa passagem pelo Torino no futebol italiano, joga na Roma, São Paulo, Sport, somente uma partida, e até volta para Roma, tá? Ele fica lá de 2019